Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à reunião das comissões, agora especificamente a reunião da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, reunião ordinária do dia 25 de março de 2021. Reunião de hoje, novamente, será realizada de forma virtual, por meio do aplicativo, ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira preta determinados pelo governo do Estado em função da pandemia da Covid-19. Solicitamos aos senhores vereadores, novamente, para que desliguem o microfone dos seus celulares durante a reunião, para que não ocorra interferência de áudio e só liguem quando for necessário fazer uso da palavra. Também é importante que permaneçam com as câmeras sempre ligadas para ser comprovada a presença na reunião. Quando o vereador quiser se manifestar, é necessário ligar o microfone e pedir a palavra, fazendo também um gesto com a mão. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária número 5/2021. Aos 18 dias do mês de março de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet, às 17 horas, os vereadores Jair Locatelli, Daiana Vanessa Balt e Diego Hildel Maciel. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 02/21 reconhece a prática da atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física, bem como as atividades de fisioterapia ministrados por fisioterapeuta como essenciais para a população de Três Passos e as empresas prestadoras de serviços destinados a essas finalidades em tempo de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 02/21, a orientação técnica já havia sido dada na reunião ordinária número 04/2021, de 11 de março de 2021, mantendo-se a mesma. A Procuradora Jurídica fez a leitura do ofício número 11/2021, encaminhado pela Procuradoria-Geral do município, a qual opinou, em síntese, pela inviabilidade do projeto, argumentando que a matéria tratada é de competência do prefeito e que não é viável a ampliação pelo município das atividades autorizadas a funcionar pelo Estado. Não houve retorno do Ministério Público. O relator designado, o vereador Jair Locatelli, informou que analisou as justificativas do projeto de lei, analisou as questões envolvendo a promoção à saúde, que os órgãos relacionados no projeto de lei desenvolvem, e analisou que o projeto, nesse mesmo sentido, foi aprovado na Assembleia Legislativa. Após essas considerações, proferiu o voto favorável e foi seguido pelos demais membros. Votação dos pareceres, aprovados por unanimidade, pela normal tramitação. O projeto de lei legislativa número 02/2021. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo manifestação, coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei complementar número 3/21 autoriza o prefeito municipal a autoria do prefeito municipal. Revoga o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 2º da Lei Complementar Municipal número 63, de 10 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a alteração da tabela 5 da Lei Complementar Municipal número 01/1991, Código Tributário Municipal, e autoriza o Poder Executivo Municipal na concessão de descontos para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para o exercício de 2021 e da outras providências.
A alteração é no sentido de revogar a previsão de que, caso o contribuinte queira pagar o IPTU de forma parcelada, tenha que fazer o pagamento da primeira parcela até o dia 10 de maio, já que o objetivo da Prefeitura é o adimplemento do imposto, facilitando o seu pagamento. Também se procura evitar o retrabalho da impressão dos carnês pelos servidores, desperdício de material de expediente, papel, toner e etc. Valor a maior pago aos Correios para envio dos carnês aos contribuintes, pagamento parcelados recebidos indevidamente pelos agentes financeiros e apontamento pelos órgãos de controle externos pelo não cumprimento da lei. Projeto de lei número 19/21 autoriza o Poder Executivo a proceder à contratação emergencial de até 4 agentes de combate a endemias com carga horária semanal de 40 horas e vencimento padrão 2 do plano de cargos. A contratação emergencial objetiva manter a prevenção e controle de doenças, em especial diante da necessidade de sempre manter o serviço efetivo de vigilância e desta forma controlar os focos de endêmicos, prevenindo doenças e promovendo a saúde, situação que merece atenção diante do alto risco de infestação do mosquito, Aedes aegypti. Além disso, houve a aposentadoria e o pedido de licença e interesse particular por 2 anos sem remuneração de 2 servidoras, bem como o afastamento de mais 4 servidoras por atestado médico para tratamento de saúde. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão os seus votos. Projeto de lei complementar número 3/21, solicito a orientação técnica nesse momento desse projeto. Então, esse projeto, conforme já foi lido no expediente, né, ele visa revogar o parágrafo 2º do artigo 2º da lei que concedeu o desconto do IPTU e também concedeu a possibilidade de parcelamento do IPTU, o que diz ainda, aliás, o parágrafo 2º é que o contribuinte que pretende efetuar o pagamento parcelado deverá efetuar obrigatoriamente o pagamento da primeira parcela até a data do vencimento. Portanto, se o contribuinte atrasasse no pagamento dessa primeira parcela, ele estaria impossibilitado de continuar de parcelar as demais, né, as demais parcelas. E dessa forma, se ele atrasar, ele vai pagar com juros e correção, mas não inviabiliza o parcelamento. Trata-se, então, de um planejamento governamental, do poder discricionário do Poder Executivo, né? Não há nenhum problema, porque compete ao prefeito, então, regrar sobre as formas de arrecadação do município. Então, não há problema jurídico para que se vá à votação. Eu sou relator desse projeto. Ele está bem claro, no sentido de qual é o problema que nós temos hoje no projeto como ele estava. Se o contribuinte não fizer o pagamento, ou aquele que deseja fazer o pagamento parcelado, não pagar a primeira parcela, ele perde todo o parcelamento, pela legislação que nós tinha até então, que foi até aprovada esse ano por nós. Com esse projeto de lei, corrige-se essa situação. Não tem viabilidade nenhuma. Portanto, como relator, eu dou meu voto favorável. Eu não sei se os membros da comissão querem comentar alguma questão referente a isso, ou já podem ou acompanhar o voto ou não. Vereadora Daia. Eu acompanho o meu voto favorável. Vereador Diego. Eu também acompanho o teu voto, Rogério. Favorável também. Não tem muita discussão, porque é um projeto simples, né? Portanto, o parecer da Comissão de Constituição e Redação é favorável para que o projeto número 3, projeto de lei complementar número 3/21 vá à votação na próxima sessão, por unanimidade. Projeto de lei número 19/21, nós recebemos do Executivo Municipal
a documentação solicitada, ou seja, cópia das portarias concedendo licença de servidores, a servidores do quadro. Eu vou solicitar novamente a orientação técnica, uma vez que esse projeto já tem o parecer da relatoria. Bom, esse projeto, então, eu encaminhei as portarias no ato das comissões, né, para análise de todos os integrantes. Eu já proferi a orientação técnica na oportunidade em que foi analisado o projeto, e só para lembrar que eu esclareci que havia na exposição de motivos alguns afastamentos, citavam-se alguns afastamentos, mas que não foi anexado ao projeto de lei, então, comprovantes desses afastamentos, e que eu havia solicitado ao executivo e eles se comprometeram a enviar. Após eu expliquei, então, que não tinha nenhum problema jurídico para que fosse a votação, no sentido técnico, e destaquei que a emergencialidade e o interesse público da contratação cabia, então, aos vereadores analisar. O que é importante deixar claro que a orientação técnica, nesse projeto e todos os demais, né, ele não impede que o projeto vá à votação. Tanto é que nós tivemos um exemplo do projeto de lei legislativa, em que teve orientação técnica pela inviabilidade, e mesmo assim o projeto foi à votação e foi aprovado, né, e teve parecer favorável das comissões. Então, no máximo, a orientação técnica, ela opina pela inviabilidade, mas não tranca a tramitação do projeto, ela não atrasa, ela pode seguir o trâmite normal. Então, é no sentido só de orientação. Nos projetos de contratação emergencial, como sempre oriento, para que venham acompanhados de documentos quando na exposição de motivos demonstra que é afastamento, aposentadorias, enfim, né, nesse sentido. Mas desde o início do mandato eu afirmo que é possível a comissão seguir ou não a orientação, e principalmente os relatores e os demais vereadores, eles têm essa possibilidade, essa prerrogativa de ir atrás de informações, de verificar o caso concreto, de ir até um secretário, ou mesmo verificar juntamente com os servidores sobre essas situações de afastamento ou não. Então, com essas informações, o relator, os vereadores, eles podem até mesmo dispensar os documentos se acharem necessário, né? Não são os documentos que inviabilizam que o projeto vá à votação e seja então aprovado ou não. Nesse projeto específico, as duas comissões deram parecer favorável, então não seria necessário novamente ter um parecer das comissões, o voto do relator e os demais acompanhar ou não, mas se quiserem falar a respeito das portarias e assim se manifestar, fazendo novamente o relatório e os votos, eu somente peço então que de forma geral todos os projetos, quando eu orientar no sentido de que venha algum documento ou não, que a comissão no final diga se precisa aguardar esse documento ou se dispensa o documento para que se vá à votação. Então, para que isso deixe bem claro, para a gente poder registrar e saber se a comissão concordou ou não com a orientação, ou se foi buscar maiores informações dispensando essa solicitação, essa sugestão da orientação técnica. Seria isso, então. Não sei se alguém quer comentar. Esse projeto já tinha parecer acho que é a vereadora Dayana, né, que é a relatora, parecer favorável. Você tem algum comentário com relação a esse projeto? Se não, algum vereador quer se manifestar? Não. Dayana não. Diego não. Então, esse projeto ele já estava apto então para ir à votação na próxima sessão. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião de comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. E passamos agora, então, para os vereadores da comissão seguinte. Eu peço licença, que eu tenho compromissos agora. Vou sair, então, dessa reunião. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Começamos, então, a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Reunião ordinária do dia 25 de março de 2021. A reunião de hoje será realizada novamente de forma virtual, por meio do aplicativo ferramenta Google Meet, em atendimento aos protocolos da bandeira preta, determinados pelo governo do Estado em função da pandemia do Covid-19.
Covid-19. Solicitamos aos senhores vereadores para que desliguem o microfone dos seus celulares durante a reunião, para que não ocorra interferência de áudio e só liguem quando for necessário fazer uso da palavra. Também é importante que permaneçam as câmeras sempre ligadas, para ser comprovada a presença na reunião. Quando o vereador quiser se manifestar, é necessário ligar o microfone e pedir a palavra, fazendo também um gesto com a mão. Primeiramente, farei a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião extraordinária número 05/2021. Aos 16 dias do mês de março de 2021, reuniram-se de forma virtual por meio do aplicativo Google Meet. Às 18h30, os vereadores Flávio Abtroiter, João Roquebol e Edivan Barro. Leitura sumária do expediente. Projeto de lei número 17/2021. Projeto de lei número 17/21. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder na contratação emergencial de 2 médicos para atuar em unidades de saúde, com carga horária de 40 horas semanais e vencimento padrão 13 no plano de cargos. Projeto de lei número 19/21. Autoriza o Poder Executivo proceder na contratação emergencial de até 4 agentes de combate a endemias, com carga horária semanal de 40 horas e vencimento padrão 2 no plano de cargos. Projeto de lei número 20/21 autoriza o Poder Executivo proceder na aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, na hipótese de insuficiência de recursos prestados pelos demais entes federados, inclusive quanto ao Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, ou caso estes não provejam cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, observadas as legislações federal e estadual pertinentes. Leitura, discussão e votação dos requerimentos, relatórios e pareceres. Projeto de lei número 17/21, 19/21 e 20/21. A orientação técnica já havia sido proferida na reunião da Comissão de Redação e Bem-Estar Social, a qual antecedeu a presente. Todos os membros da comissão ratificaram a importância dos projetos e a urgência da tramitação. Os relatores designados para cada projeto proferiram voto favorável e foram seguidos pelos demais membros. Votação dos pareceres. Aprovados por unanimidade pela normal tramitação dos projetos de leis número 17/21, 19/21 e 21. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata que vai assinada por todos os membros da comissão permanente. Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Projeto de lei complementar número 3/21 e projeto de lei número 19/21 já lidos na reunião anterior. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, número 20.805, processo de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Três Passos, referente ao exercício de 2019, no qual consta inexistência de falhas. O processo de contas permanecerá em análise junto à Comissão de Orçamento e Finanças e à disposição de qualquer contribuinte que poderá lhes questionar a legitimidade e a legalidade pelo prazo de 60 dias. Após este prazo e a emissão do parecer por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, o processo de contas será levado à discussão e votação em plenário. O parecer prévio é favorável à aprovação das contas, o qual somente deixará de prevalecer mediante o voto contrário de, no mínimo, 8 vereadores, 2/3 ou maioria qualificada, quórum invertido. Nesse momento, os relatores farão os relatórios, análises e proferirão seus votos.
Projeto de lei complementar número 3. Solicito a orientação técnica deste projeto. O projeto, então, é viável para juridicamente, né? Conforme eu já havia falado, foi revogado o parágrafo 2º do artigo 2º, em que dizia que o contribuinte que pretende efetuar o pagamento parcelado deverá efetuar obrigatoriamente o pagamento da primeira parcela até a data do vencimento. Dessa forma, então, está dentro do poder discricionário do executivo de regrar as formas de parcelamento e não está mais inviabilizado que o contribuinte que pague atrasado a primeira parcela não possa seguir realizando o parcelamento. Ele só vai ter, então, juros e correção monetária na parcela em que foi pago em atraso e poderá seguir pagando de forma parcelada. Então, não há problema técnico nesse sentido no projeto. O relator é o vereador João. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Edivan. Pelo que a procuradora já explanou bem, a gente sabe que não é muito, só está esclarecendo bem, sabendo que a primeira parcela tem que ser paga até o dia 10, para as demais para não ter juros incidentes, sabe assim? Porque se a primeira até o dia 10 foi pago, é uma sequência, mas se ele pula uma, não tem sequência as outras, porque a primeira já tem juros, as outras podem seguir normal. Eu vejo que um projeto não é muita dificuldade, que a situação, sabe, o IPTU sempre é necessário para a sociedade ter seus retornos, por isso eu vejo que é muito favorável, o meu voto é sim. Obrigado. Muito bem, vereador João, voto favorável. Vereador Edivan. Aliás, senhor presidente, eu estava com o microfone desligado. Senhor presidente, como disse o relator, o vereador João, é um projeto basicamente simples, né? Que ele vem favorecer hoje as pessoas, o contribuinte, a questão do IPTU. O IPTU não tem como não ser cobrado, porque ele é uma lei que ele obriga o cidadão a pagar e o prefeito não pode dizer que ele não pode pagar sobre acusação de renúncia de receita, né? Então, o projeto foi amplamente bem colocado, bem explicado para a nossa assessoradora Cristina, e então não tem dúvida nenhuma, o projeto está apto, está bom, e eu sigo o voto do vereador João, e sou favorável sim. Eu também sou favorável, então o projeto número 1321 vai à votação. O projeto de lei número 1921, recebemos do Executivo Municipal a documentação solicitada, ou seja, cópias da portarias, concedendo licença aos servidores do quadro. A servidora Cristina, nossa procuradora jurídica, já explanou que não tem problema de ir à votação, e eu sou favorável. O vereador João e o vereador Edivan também? Eu sou favorável, sim. Senhor presidente, eu queria só justificar um pouquinho as minhas colocações, que a gente agora, a partir de agora, a gente começa a prestar atenção nas explicações da nossa assessora, aliás, porque às vezes, quando falta um documento, não quer dizer que o projeto ele fica condicionado a ir ou não ir à votação. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor de nenhum projeto, mas que nós começamos a prestar, aliás, atenção daqui para frente, que no momento que tiver que ele está condicionado a alguma falta de alguma explicação, alguma falta de algum documento, que já não vá nas comissões, que já fica ali como pendente, né? Sempre para a próxima sessão, não indo, não nós condicionando o projeto dizendo, ele só vai à votação se vier até na hora. Não, se não tem ali na hora, ele não vai. Isso já é para nós nos valorizarmos as comissões, e também valorizarmos o trabalho da nossa assessora, para que depois ninguém diga assim, foi as comissões que não colocou o projeto em votação, foi a assessora que não colocou. Não é isso aqui. Enquanto não tiver tudo legal, a documentação exigida, que ele não vá para a votação. E nesse projeto hoje, é um projeto que a gente estava esperando, e como ele veio, não tem como não dizer que não. É um projeto de extrema importância, e eu sigo o voto sim, como relator, e eu sou favorável sim, senhor presidente.
Então, o projeto de lei número 19/21 vai à votação. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Boa tarde a todos.